Essa é a Helena. Ela vive em Manaus e acaba de herdar de seu pai uma fazenda que produz madeira. Ela está preocupada com a questão ambiental e quer produzir madeiras de maneira ecologicamente correta. Olá, sou produtora de madeira da Fazenda Campo Limpo em Manaus e gostaria de obter informações sobre a certificação florestal ou o selo verde e agendar uma consultoria. O selo verde é uma espécie de certificação concedida pelo Conselho de Manejo Florestal, que formulou um conjunto de normas reguladoras do comércio de produtos provenientes das florestas tropicais. Assim, as madeireiras que possuem o selo comercializam apenas produtos de manejo certificado, que é uma técnica de corte na qual a floresta é dividida em módulos, cada um devendo ser explorado por até 1 ano com coordenação de um engenheiro florestal. Depois de explorado, o módulo permanece intacto por 25 anos, tempo que a mata leva para recuperar as suas características originais. O objetivo é cortar apenas árvores que já completaram seu ciclo de vida. Essa certificação surgiu como decorrência da crescente preocupação ambiental dos consumidores, governos e ONGs. Cada vez mais é fundamental garantir que as florestas de todo o mundo sejam preservadas. Boa tarde, Helena. Meu nome é Leandro, engenheiro florestal responsável por sua região. Recebi o seu e-mail e estou à disposição para conversar sobre as suas preocupações com a produção da madeira. Como você sabe, a certificação florestal, ou selo verde, busca regular o uso da floresta e reduzir prejuízos sociais e ambientais. Eu tenho aqui a documentação da fazenda e da produção nos últimos 10 anos. Eu sei que boa parte das regras já está sendo seguida aqui, mas é de maneira informal. Eu preciso saber qual é o volume da produção no último ano e como vocês estimam esse volume. Tem um método que vem sendo registrado nos livros desde a fundação da fazenda, mas eu não sei muito bem se ele é correto. A nossa produção, medida por esse método, chega a 15 metros cúbicos por hectare. A gente chega a esses números somando o volume de cada árvore. Para isso, a gente mede o rodo da árvore, ou seja, a circunferência da árvore, à altura do peito de um homem, mais ou menos 1,30 m. A altura do tronco da árvore é medida com o auxílio de uma vara de 4 metros de comprimento. Quer dizer, a gente avalia quantas vezes a vara cabe na árvore. O volume do tronco é obtido por essa fórmula. Volume é igual ao rodo ao quadrado vezes a altura vezes 0,06. Então, obtemos o resultado em metros cúbicos. Por exemplo, se a medida do rodo for 2 metros e a altura do tronco for 20 metros, então o volume vai ser de 4,8 metros cúbicos. E como vocês procedem para medir o volume de uma tora já deitada? De acordo com o que está aqui nos registros, a gente mede a circunferência no meio da tora e o comprimento da tora. E então, para medir o volume, a gente divide o valor da circunferência do meio da tora por 4. Eleva o resultado ao quadrado e multiplica pelo comprimento da tora. Bom, voltando ao nosso exemplo. A gente sabe que a circunferência da tora mede 2 metros e o comprimento mede 20 metros. Assim, o volume de uma tora deitada é aproximadamente 5 metros cúbicos. Pelo que você me contou, dá para perceber que vocês usam um método mais tradicional para estimar o volume da produção. Nós chamamos esse método de cubagem da madeira. Mas, Leandro, como é que se chegou nessas fórmulas? Com certeza não foi só por experimentação, não é? Na verdade, o cálculo da tora em pé se relaciona com o volume do cilindro ou do tronco de cone. E o cálculo da tora deitada se relaciona com o volume de um paralelepípedo. Como as formas da natureza não são formas geométricas regulares, isso introduz alguma imprecisão, mas, por outro lado, facilita muito as contas. O tronco de uma árvore se parece muito com a figura de um tronco de cone, mas para fazer as contas é mais fácil fazer uma aproximação da forma cônica com a cilíndrica. No caso da tora em pé, tomar a medida da circunferência no meio da tora é a maneira de aproximar o tronco de cone de um cilindro. Porém, essa aproximação produz um pequeno erro, pois o volume retirado da parte de baixo é sempre maior do que o colocado na parte de cima. Um cilindro reto pode ser gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados. É como se um retângulo, como uma folha de papel, fosse rodado gerando um objeto tridimensional, roliço, com o mesmo diâmetro ao longo de todo o seu comprimento. Para medir o volume desse cilindro, precisamos do valor do raio da base e da altura. Se o cilindro tem um raio R e uma altura H, o volume é V igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura.
π é o número irracional mais famoso da história, que representa a razão constante entre o perímetro de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Π pode ser expresso por uma dízima infinita não periódica, mas para facilitar os cálculos, aproximamos apenas para 3,14. Graças aos computadores, podemos chegar com mais precisão a algumas das infinitas casas decimais que compõem esse número. Ao dar a volta à Lua, seguindo um de seus círculos máximos, percorremos aproximadamente 10.920 quilômetros. Quando dividimos esse valor pelo diâmetro da Lua, que é 3.476 quilômetros, verificamos que essa razão é de 3,1415. Puxa, essas fórmulas derivadas do volume do cilindro me lembraram do tempo em que a gente tinha gado aqui na fazenda. Na época da vacina, para medir o peso de cada animal, a gente também usava um método que levava em conta o volume do cilindro. Era muito útil, porque a gente não tinha balança na época, e a fórmula é assim. Peso em quilograma é aproximadamente igual ao comprimento do tronco do animal em centímetros, vezes o comprimento da cintura do animal em decímetros, elevado ao quadrado e dividido por 4 vezes 3,14, ou seja, 4 vezes π. Bom, como você pode notar, todas essas grandezas são medidas de comprimento. Mas se a gente prestar atenção, vai perceber que A vezes B ao quadrado vai dar um comprimento ao cubo. Então, nessa fórmula, existe uma relação entre quilograma, que é uma medida de peso, e o comprimento ao cubo. Essa relação é a densidade do boi. E lembre que densidade é a massa dividida pelo volume. Você vai ver que essa fórmula é exatamente igual à fórmula do volume do rodo da madeira. Vamos lembrar que A é o comprimento do tronco do boi e B é o comprimento da cintura. E vamos chamar de R o raio dessa circunferência. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio da circunferência. Então B é igual a 2 vezes π vezes R. Então a fórmula do volume desse cilindro bovino é igual a comprimento da cintura ao quadrado vezes comprimento do tronco, que é a altura do cilindro dividido por 4π. Então, como a gente sabe o valor de B, é só substituir na fórmula que fica V é igual a 2π R ao quadrado vezes H dividido por 4π. Exatamente. Que é o mesmo que dizer que o volume é igual a 4 vezes π ao quadrado vezes o raio elevado ao quadrado vezes o comprimento dividido por 4π. Simplificando e desenvolvendo, teremos o seguinte: volume é igual a π vezes o raio ao quadrado multiplicado pelo comprimento. Exatamente igual à fórmula do volume do cilindro. Porém, para a fórmula da madeira, quando fazemos a operação rodo vezes rodo, estamos na verdade fazendo 2π vezes raio vezes 2π vezes o raio. O que dá 4π ao quadrado vezes R ao quadrado vezes a altura vezes 0,06. Comparando esse resultado com o volume do cilindro, a gente percebe uma diferença. Essa diferença tenta compensar o erro de considerar um tronco de cone como um cilindro cujo raio é medido na metade da altura do tronco do cone. E na fórmula do peso do boi, como a gente usa decímetros para medir o comprimento, a gente tem o resultado em quilogramas. Isso é porque, especificamente para um boi, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 quilograma, já que a densidade do boi é aproximadamente igual à da água. Bom, já tá ficando tarde e nós deixamos o mais chato e não menos importante de lado: a burocracia. Eu preciso dessa lista de documentos para dar entrada no pedido de certificação da sua madeira. Depois marcamos uma visita para avaliação e dar entrada no processo. Quanto aos documentos, fique tranquilo, eu envio ao seu escritório nas próximas semanas. É uma pena que não exista uma fórmula mágica como a do cilindro para facilitar essa parte do processo.